Falar inclusive sobre a prisão do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e também as buscas na casa do ex-presidente. Vamos receber agora aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, a jurista e mestre em Direito Penal, Jaqueline Valles. Muito bom dia, Jaqueline. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Jaqueline, claro que nós tivemos aí esse fato que chama a atenção nesta quarta-feira. E até que ponto, né, esse crime poderia levar, inclusive, à prisão o ex-ajudante de Bolsonaro e o impacto, inclusive, para o ex-presidente? Queria que a senhora explicasse do ponto de vista jurídico aí tudo que está sendo colocado, ainda sabendo que nós temos ainda um primeiro momento aí da apresentação dos fatos. Como você bem colocou, o primeiro momento da observação dos fatos é interessante verificar toda a parte de envolvimento entre as pessoas e os crimes que estão sendo investigados. A partir do momento que há um esclarecimento, e esse esclarecimento se faz através dessas medidas cautelares, que nós chamamos de busca-apreensão dos celulares, busca-apreensão de documentos, para ver aonde é que está a situação e com quem é que está dentro dessa situação criminosa, é muito importante para desvencilhar todo o fato que está sendo investigado pela Polícia Federal nesse momento. Sem dúvida. Agora, Jaqueline, a pergunta do nosso comentarista, Diogo Schelp. Jaqueline, bom dia. Jaqueline, uma vez estando na mão da Polícia Federal, o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro, o celular de Mauro Cid e de outras pessoas, as informações que estiverem nesses celulares, elas só poderão ser usadas nas investigações relacionadas à possível fraude do certificado de vacinação, ou elas podem também levar à coleta de provas para outros inquéritos, outras questões que também são objeto de investigação, como, por exemplo, a questão das joias, a questão do 8 de janeiro. Eu pergunto isso porque quando houve a operação na casa de Anderson Torres, foi encontrada aquela minuta, né, a minuta que pretendia uma interferência no TSE, e depois se decidiu que essa minuta poderia também ser usada num processo no Tribunal Superior Eleitoral relacionado a outros fatos. Então, eu queria saber se provas que forem encontradas nos celulares deles poderão também servir para embasar outras investigações. É muito importante essa pergunta. Por quê? Porque no momento em que há uma busca-apreensão, essa busca-apreensão tem que delimitar o que está buscando e se possivelmente apreendido. Eu entendo que a busca-apreensão esteja dentro dos equipamentos de comunicação. Agora, eu tenho limite sobre o que está lá dentro? Não. Ou nós temos uma investigação já clara que para buscar e apreender tal objeto, eu estou investigando X crime. Mas se lá eu descobrir outros crimes, hoje é pacífico no STJ que para começar uma investigação dentro de uma apuração de outra é tranquilo. Então, eu estou lá investigando a situação das joias, por exemplo, ou do cartão de vacinação. Mas lá descubro outros crimes que pode ter um envolvimento daquelas pessoas. Eu posso, sim, iniciar através desse ato investigado. Quer dizer, como reforçando o que disse o Diogo, né? Quer dizer, assim, o alvo é esse, só que a minha mira é aquela, quer dizer, meu alvo inicial é esse, só que eu quero chegar naquele, é esse, na outra mira? Não é que eu quero chegar, mas eu acabei chegando. Então, eu começo a investigação naquele que eu acabei encontrando de forma variável, que chamam. Diogo Schelp. Não tem nenhuma ilegalidade. Perfeito. O fato de o presidente Jair Bolsonaro, né, ter sido alvo aí na sua casa desse mandado de busca e apreensão, mas não ter havido ainda uma ordem de prisão para ele, apesar de ter havido pro ex-ajudante de ordens, o que isso significa? Significa que as provas em relação a Mauro Cid eram mais robustas do que aquelas envolvendo o presidente? Significa que havia na investigação indícios de autoria, muito mais, como você falou, robustos, tá? Sobre um crime. E não podemos esquecer que na prisão preventiva há sempre aquele requisito de prevenir algo.
Então, eu não li a decretação da prisão preventiva, mas eu entendo que o juiz tenha se amparado no artigo da prisão preventiva, que é o 312 do Código de Processo Penal, que lá traz requisitos que o juiz irá ter que motivar, justificar, porque ele está prevenindo com o cárcere, com a prisão dessa pessoa. O que ele está prevenindo? A pessoa vai fugir, a pessoa está cometendo crime, a pessoa está atrapalhando a investigação. Esses dados estarão lá descritos na sentença de decretação, na decisão de decretação da prisão preventiva. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu entendo que se houve algum pedido de prisão preventiva e não foi concedido nesse momento, é porque não havia, nesse momento, esses requisitos que a lei exige. Nós recebemos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, a mestre em Direito Penal, a advogada Jaqueline Valles, falando a respeito desse episódio de hoje que chama a atenção de todo o Brasil. Jaqueline, muito obrigado pela participação da senhora aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, muito obrigado. Boa tarde. Bom dia a todos. Bom dia. Dando sequência aqui ao